E aí galera, beleza? Vamos lá começar, né? Tô dando início agora às nossas aulas para o concurso de agente penitenciário do Ceará, beleza? E hoje, galera, a gente vai começar com a portaria número 723 de 2014, né? Que vai falar sobre o procedimento de revista, né? A ser adotado aos visitantes internos aos estabelecimentos prisionais. Beleza? Então, galera, para quem quiser adquirir a apostila completa para agente penitenciário, aqui meu WhatsApp, certo? A apostila vem com todas as matérias completa, certo? Tá toda atualizada, ela foi reformulada recentemente, certo? Ela vem com as leis atualizadas e só o que está sendo cobrado dentro do seu edital, tá bom? Conforme o último edital lançado, beleza? Ela é 100% PDF, você paga e recebe no seu e-mail. Ela tá R$ 30, tá bom? Você paga, recebe na mesma hora. A apostila completa, toda direcionada para quem quer estudar e se preparar para esse concurso que vai oferecer várias vagas, no mínimo 1.000, mas com certeza o governador vai abrir mais de 1.000. Então só você chamar no meu WhatsApp, já quero adquirir a apostila completa. Eu lhe explico bem direitinho, tá bom? Ela tá vindo comentada, tá bom? Os tópicos comentados, material top mesmo, todo direcionado. Então, galera, essa portaria número 723 de 2014, ela normativa e disciplina o procedimento de revista, tá bom? A ser adotados aos visitantes internos, aos servidores, às autoridades que venham a ingressar nas unidades prisionais do estado do Ceará, beleza? Então, por que foi feita essa lei, né? Além do critério que eu falei para vocês, ela foi feita pela necessidade de manter a integridade física e moral dos internos, visitantes, servidores e autoridades que visitem ou exerçam suas funções no sistema penitenciário do estado do Ceará, tá bom? Então esse, né, é para isso que vai servir essa portaria 723 de 2014, tá bom? Então a gente vai explicar ela aqui no passo a passo, tá bom? Então, galera, como é que vai funcionar essa revista pessoal, né? Então, no critério básico que a gente acabou de explicar, né, ela vai servir para dizer como é que vai ser feita a revista dessa pessoa que vai visitar, né, essa unidade prisional. Então, como é que vai funcionar essa revista pessoal? Ela pode ser feita aqui de 3 maneiras, tá bom? Conforme o nosso artigo 1º. Ou ela é feita de maneira eletrônica, mecânica ou manual, beleza? E a gente vai ver aqui o conceito de cada um. Então a revista pessoal, galera, ela pode ser eletrônica, ela pode ser mecânica ou manual, tá bom? E deve ser, galera, submetida a essa revista todos que queiram ter acesso ao estabelecimento penal, beleza? Então todos que querem ter acesso precisam passar por essa revista pessoal, todos que queiram manter contato com a pessoa presa. Não só esse contato com a pessoa presa, mas quem quiser prestar serviço também no estabelecimento penal tem que se submeter a essa revista. E galera, essa revista pessoal, tá bom? Sendo ela eletrônica, mecânica ou manual, ela sempre será feita com respeito à dignidade humana, tá bom? Sempre vai ser proibido qualquer forma de desnudamento ou tratamento desumano ou degradante, tá bom? O desnudamento, ele é vedado, ele é proibido, tá bom? Porque vai ferir seus princípios constitucionais, beleza? Então você vai lembrar, né? Essa revista eletrônica pode ser por meio de body scanners, né? Você tem lá o aparelho de raio-x, tá bom? Essa manual, galera, a revista manual é aquela revista, né, que vai haver o toque, né? Contato físico. A revista manual é aquela que você vê a polícia militar fazendo. Vai ter o contato físico da mão do agente público competente sobre a roupa da pessoa, tá bom? Só que lembre, tem que ter respeito constitucional à pessoa, ou seja, é proibido desnudamento total, ou até mesmo não precisa ser desnudamento total, né? Ou seja, a pessoa ficar sem roupa, nu, né? Basta que seja um desnudamento parcial, já é proibido, mesmo que parcial. Não pode ter toque em partes íntimas. Tanto, galera, que essa revista manual,
por esse servidor habilitado, ele só pode ser feito por pessoa do mesmo sexo, tá bom? Anota aí. Então, é proibido essa toque em partes íntimas, os de espelhos, os de cães farejadores. E também, galera, a introdução de qualquer objeto nas cavidades corporais da pessoa revistada, tá bom? Isso tudo é vedado. E lembre-se, a revista sempre vai ser da pessoa do mesmo sexo, tá bom? Da pessoa revisada. Agora é bom você observar uma coisa. Quando é feita essa revista manual, não é porque o agente aqui habilitado, né, aquele agente público competente, ele pediu para tu tirar o casaco, pediu para tu tirar o calçado, a jaqueta, ou algum tipo de acessório, isso não vai caracterizar desnudamento, tá bom? É só se for um pouquinho além disso, né, um pouquinho mais de abuso, mas não é porque você retirou uma jaqueta que vai ser desnudamento não, beleza? Vamos passando aqui, ó. Conforme o nosso artigo 1º, sempre bom a gente ver na letra da lei, ó. A revista pessoal, eletrônica, mecânica ou manual, a que devem ser submeter todos que queiram ter acesso a um estabelecimento penal para manter contato com a pessoa ou ainda para prestar serviço, ainda que exerça qualquer cargo ou função pública necessária à segurança. A gente já vai falar porque que ele fala ainda que exerça qualquer cargo ou função pública, eu vou explicar. Necessária à segurança dos estabelecimentos penais será realizado com respeito à dignidade humana, sendo vedado qualquer forma de desnudamento, tratamento desumano ou degradante. Até porque essa lei vai levar em conta os princípios e garantias individuais, tá bom? Individuais e coletivos, vai ser levado em conta para essa lei, beleza? A revista pessoal deverá ocorrer mediante o uso de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, body scanners. Body scanners é aquele aparelho quando você vai viajar, né? Para quem já andou de avião, você passa por uma cabine, você entra lá, né, e ela vê tudo que está sendo carregado pelo seu corpo. Tudo que tem até mesmo no seu corpo ela vê. Se você tiver uma arma, algum equipamento perigoso, a segurança, né, pessoal, ou até de terceiros, então vai ser visto nesse body scanner, beleza? Aparelhos de raio-x ou similares, ou ainda manualmente, que a gente já falou, preservando a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada. Então, sempre que houver esse sistema de revista, tem que se preservar a integridade da pessoa, tanto psicológica como moral, beleza? É como diz no artigo 1º, sempre respeitar a dignidade humana, tá bom? Por isso que é proibido o desnudamento e o tratamento desumano ou degradante. O próprio artigo 5º da nossa Constituição, ele veda qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante, beleza? É um direito fundamental. Onde houver body scanner, obrigatoriamente esse será o meio utilizado para a revista eletrônica. Ou seja, se você vai no estabelecimento prisional, se lá tiver o body scanner, certo? Você não vai usar a revista manual, um exemplo. Por quê? Porque se tem o body scanner, obrigatoriamente este tem que ser o meio utilizado para a revista eletrônica, né? Então, se tiver o body scanner, a revista, né? Perdão, falando da revista eletrônica, tem que ser usado o body scanner, beleza? Então, se você for no estabelecimento prisional que houver esse aparelho, esse body scanner, então falou em revista eletrônica, né? Tem que ser usado obrigatoriamente o body scanner, beleza? Então, essa é uma informação muito importante, pode cair uma questãozinha dessa. Ele vai falar aqui, galera, o que é essa revista manual, que eu já expliquei para vocês, ó. Considera-se revista manual toda inspeção realizada mediante contato físico da mão do agente público competente sobre a roupa da pessoa revisada, sendo vedado, então, desnudamento total ou até mesmo parcial, o toque em partes íntimas, uso de espelhos, e uso de cães farejadores, bem como a introdução de qualquer objeto nas cavidades corporais da pessoa revistada, tá bom? Então lembre-se, o que é a revista manual é aquela feita mediante contato físico, né? Tem que ser o mesmo sexo da pessoa revistada, beleza? Sendo vedado desnudamento, tá bom? Não pode, mesmo que seja parcial, não pode ter o toque em partes íntimas, tá bom? Nem os de cães farejadores ou espelhos, beleza, galera? Como eu tinha falado para vocês, a retirada de calçados, casacos, jaquetas e similares,
bem como de acessórios, não caracteriza o desnudamento, né? Então, se ele pediu, está de casaco, ele só está pedindo, não tira o casaco aí para poder fazer a revista. Então, isso não vai ser considerado desnudamento. Só o desnudamento parcial, galera, tem que ser também, né, um pouquinho mais exagerado. Ou seja, manda tu tirar, sei lá, a camisa, de ficar só de cueca, né? Pode ser um desnudamento parcial, beleza? A revista manual será realizada por servidor habilitado sempre do mesmo sexo da pessoa revistada, né? Então, se for uma mulher, né, esse agente, esse servidor habilitado tem que ser uma mulher, pelo menos na teoria é assim, tá bom? A revista pessoal em crianças ou adolescentes, pronto, isso aqui é muito interessante. Imagine que uma criança ou um adolescente, ela vai no estabelecimento prisional, aí fica a pergunta, né? Ela vai ser revistada? Claro que vai, beleza? A revista dessa criança ou adolescente, ela acontece. Só que você tem que garantir o respeito e o princípio integral da criança e do adolescente. E a realização dessa revista, ela só pode ocorrer com acompanhamento de um responsável legal. Se não tiver o responsável legal, ela fica proibida, beleza? Como diz aqui no parágrafo 6º. A revista pessoal em crianças ou adolescentes deve garantir o respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, sendo vedada sua realização sem a presença e acompanhamento de um responsável legal. Então, é um critério básico para que seja realizado a presença de um acompanhante ou um responsável legalmente, beleza? Os membros do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça se submeterão somente à revista eletrônica e mecânica, né? Então ele excluiu a manual aqui. Aí fica a pergunta, quer dizer então que se um membro do Poder Judiciário, um promotor, um juiz, ele tiver aqui nessa unidade prisional, né, nesse estabelecimento profissional, ele vai ter que ser revistado, ele vai passar pelos sistemas de revista? Claro que vai. Mas por que ele precisa? Ora, o artigo 3º da Lei 10.792 de 2003 determina que todos que queiram ter acesso aos estabelecimentos penais têm que se submeter aos aparelhos detectores de metais, tá bom? Independentemente do cargo ou função pública. Então, não importa o cargo ou a função, eles vão se submeter. Beleza, galera? Então, é muito bom você anotar isso, tá bom? Então, vamos aqui dar uma lida. Beleza? Então, galera, os membros do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, eles também se submeterão à revista, só que é só eletrônica e mecânica. Beleza? O preso deverá ser revistado antes e depois do contato com o visitante. Então, se o preso for lá encontrar com seu visitante, ele vai ser revistado tanto antes de ir como depois, né? Porque pode ser que ele volte com algum objeto, né? Algum objeto, seja, sei lá, um celular, um chip, alguma coisa. Então, ele tem que ser revistado, beleza? Até que se evite que ele fique em posse de objetos proibidos. Então, isso aqui é bem óbvio, tá bom? A realização da revista manual ocorrerá na seguinte hipótese. Então, galera, ele vai dizer quanto que vai ocorrer a realização dessa revista manual. Tá bom? Quando é que ela deve ocorrer? Então, vamos ver aqui, ó. O estado de saúde impeça que a pessoa a ser revistada se submeta a determinados equipamentos de revista eletrônica. Ou seja, vamos dar um exemplo, por um motivo de saúde, certo? Aquela pessoa não pode passar pelo body scanner, porque aquilo vai prejudicar a saúde dela, porque ela sofre de alguma doença ou algo do tipo, e ela não pode passar por esse body scanner, tá bom? Então, vai ser feito o quê? Vai ser feito a revista manual. É bom lembrar que nesses casos, galera, tem que ser comprovado mediante um laudo médico, tá bom? E ele tem um prazo de validade, tá bom? Tem que ser 60 dias antes da visita, tem que levar esse laudo, a não ser que a pessoa consiga atestar a enfermidade permanente, aí não precisa, tá bom? Então lembre do prazinho de 60 dias. Quando não existir equipamento eletrônico, não estiver funcionando. Então até tem um equipamento, mas não está funcionando. Então vai ser feita a revista manual, tá bom?
Após a realização da revista eletrônica, o subsídio fundado é suspeito de porte ou posse de objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida. Então, nesse caso aqui, ele até fez, né, a revista eletrônica, só que tão desconfiado, né, um forte indício, né, desde que seja feita de maneira fundadamente observada, né, que ela ainda tem algum objeto, ainda desconfiam que tem alguma coisa ali, e para poder investigar para ver se acha alguma coisa. Então pode ser feita mesmo após a realização da revista eletrônica, se tiver suspeita de posse de algo ilícito, né? Então vai haver aí uma revista manual. Beleza? Então a gente finaliza essa aula aqui, beleza? No próximo encontro a gente vai trazer aí, né, os próximos assuntos, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, beleza? Adquiram uma nova apostila 100% PDF, completa, toda atualizada e toda direcionada, galera. Muito boa, vai valer a pena. A nova reformulação da apostila está muito boa. Chama lá no WhatsApp, adquira a sua que você vai gostar bastante. É um material bem direcionado, beleza? Então até a próxima aula, valeu. Grande abraço a todos e bons estudos.